1h13, 12 de outubro, ano 2025, é o momento de nós começarmos a falar com você. Estamos dentro do mês de outubro, que é o mês da Reforma Protestante. Então eu gostaria que você, nesse momento, nos desse da sua atenção, porque nós queremos entrar neste assunto com você. Então, irmã Jéssica, as pessoas têm perguntado sobre a Reforma Protestante. E o programa Remanescentes já tem aqui um papel de trazer esclarecimento sobre todos os temas relacionados à fé cristã. E eu vejo que você tem algumas anotações, portanto fique à vontade para nós aqui desenvolvermos o tema. Hoje nós vamos, a partir desta edição, até o último sábado do mês de outubro, trazer assuntos relacionados à Reforma Protestante. Irmão Jean, a Reforma Protestante ela vai ocorrer agora, o dia 31 de outubro, como todos nós sabemos, seus 508 anos de Reforma Protestante, marcados aí por Martinho Lutero, mas nós sabemos que a Reforma ela começou antes de Martinho Lutero. Então eu queria que você explicasse para a nossa audiência, para quem está acompanhando pelas lives simultâneas que estão ocorrendo neste momento, quem foram os pais da igreja e antes o contexto da formação da igreja. Isso é muito importante, irmã Jéssica e audiência do programa Remanescentes, porque quando nós falamos de Reforma Protestante, nós temos o nome Martinho Lutero e também os 5 solas da Reforma Protestante. Solas ali no latim significa somente. Então, a saber, a Deus toda a glória, somente Cristo, que seria a ideia do somente Cristo, somente a graça, somente a Escritura e somente a fé. Ou seja, é a ideia de um retorno imediato àquilo que se perdeu com o tempo. Portanto, 31 de outubro de 1517, que é quando ocorrem as 95 teses que o Martinho Lutero vai fixar nas portas da igreja de Wittenberg, no interior da Alemanha, e era um feriado nacional em toda a Alemanha. Então o Martinho Lutero aproveitou aquele momento para lançar as suas 95 teses, e ele afixa na porta. Essas 95 teses, elas tinham uma conotação de debate teológico, porque o mesmo não aceitava as heresias, os exageros que a Igreja Romana estava impondo sobre todas as pessoas. Por exemplo, somente o clero romano é que tinha acesso à leitura da Bíblia. A mesma era impressa no latim. O povo comum não tinha acesso à Bíblia. Somente o clero. Então o latim era como se fosse o idioma dos acadêmicos. Somente o Papa, os cardeais, os arcebispos, os bispos, os padres, os seminaristas, os monges, é que sabiam e compreendiam acerca da Escritura. Por causa desse problema de não ter
a questão do idioma na língua do povo comum, começou a ocorrer as heresias, a Igreja Romana lançando da sua tradição, porque no conceito da Igreja Romana, a tradição da Igreja prevalecia sobre a palavra de Deus, sobre os evangelhos, sobre os ensinos do Senhor Jesus Cristo. E isso era algo inadmissível à luz das Escrituras, que a tradição se sobressaísse à Escritura. Qual Escritura? A palavra divinamente inspirada por Deus. Aquilo que nós temos como Bíblia Sagrada. Mas a Reforma Protestante, ela foi um grito de homens abnegados, fiéis a Deus, tementes ao Senhor. Mas a Reforma Protestante, nós não podemos estudá-la a partir de Martinho Lutero. Ele pode ter sido o protagonista, o nome em evidência nos livros da história. Mas a reforma começa dentro da Bíblia Sagrada. E precisamente a partir do Senhor Jesus Cristo. Então, o idealizador, bíblica e teologicamente falando, de uma reforma espiritual, que dá o pontapé inicial nas páginas do Novo Testamento, é o próprio fundador do Evangelho, a saber, o Senhor Jesus Cristo. Então, o eco dos profetas do Antigo Testamento, a rejeição e a perseguição que os mesmos sofreram por preservarem a palavra de Deus. Do mesmo modo, todos os homens fiéis a Deus, no primeiro pacto, que nós chamamos popularmente de Antigo Testamento, e ali tem relatos de martírio, de perseguição, de homens que foram mortos. Segundo a tradição, por exemplo, o próprio profeta Isaías foi completamente cortado ao meio por um serrote. Tudo isso porque esses homens preservavam. Porque a ideia é preservar, não é mudar. E veja o contraponto com a nossa geração. Nós estamos no mês de outubro. Qual igreja dita evangélica que vai usar o mês de outubro para ensinar sobre reforma protestante? Para ensinar o resgate, a volta às Escrituras? Vale ressaltar que o lema da reforma é esse. A igreja sempre está em reforma. Mas que reforma é essa? Há um retorno, onde Cristo é o centro. O culto a Deus é a prioridade da reunião. E a pregação é o meio pelo qual o homem se aproxima de Deus. Esses três elementos estão divorciados em boa parte do Brasil, em igrejas brasileiras e aqui mesmo na cidade de Uruguaiana, com raras exceções. Portanto, o clichê "somos evangélicos" não cabe. O clichê "somos protestantes" não serve se você não defende e não vive a verdade da Bíblia Sagrada. Foi por esse motivo que a Reforma Protestante aconteceu em 31 de outubro de 1517. Mas quem vai dar o início para essa reforma espiritual é o próprio Senhor Jesus Cristo. Porque quando ele anuncia a formação da igreja nos evangelhos, já está acontecendo uma mudança. E ela é divinamente inspirada pelo Senhor.
ela tem a autenticação porque ela está de acordo com a soberana vontade de Deus. O judaísmo estava envolto de cerimonial. As festas em Israel, que a priori deveria ser para exaltação de Deus, agora estava sendo somente meras festas, de reuniões de pessoas. Porém, Deus não era mais o motivo daquelas festas. Tanto as festas em Israel, a saber, tabernáculo, Pentecoste, primícias e Páscoa, apontavam profeticamente para Jesus. Os utensílios, toda a logística dentro do tabernáculo e posteriormente no templo que foi erguido, apontava para Jesus. Porém, os judeus não compreenderam a mensagem de Deus através do tabernáculo, através do templo, através dos utensílios dentro do tabernáculo e posteriormente através da mensagem dos profetas. Agora, Deus desce ao mundo. O apóstolo Paulo vai falar na carta aos Filipenses, capítulo de número 2, a partir do versículo 5, que esse Deus, mesmo sendo Deus, não usurpa ser como tal, mas antes aniquila-se a forma de homem. Diferentemente de todas as religiões que transformam homens em deuses, o Evangelho é a única religião, se podemos usar essa conotação, irmã Jéssica, que transformou o único Deus em homem. Aí nós entramos dentro da cristologia, que é uma matéria da teologia que vai falar sobre a encarnação do Verbo. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, está escrito: e ele habitou entre nós. E esse habitou ali no original significa que ele tabernaculou. Ou seja, ele veio e se manifestou. Totalmente homem e totalmente Deus. Nessa manifestação divina, onde nós temos o homem perfeito na natureza de Jesus e o Deus perfeito na natureza de Cristo. Ali nós temos, irmã Jéssica, as duas naturezas em Jesus. Agora tem a mensagem de Jesus nos evangelhos. E é uma mensagem de arrependimento. Então a sequência do grito dos profetas está também na mensagem de Jesus, porque ele inicia o seu ministério, conforme o Evangelho de Mateus, já no seu capítulo 4. E a mensagem de Jesus é essa: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A mensagem é de arrependimento. João Batista também testifica do arrependimento, batizando a população judaica nas águas do Rio Jordão. Interessante, irmã Jéssica, que sabe o que significa Jordão? No original, aquele que desce. A proposta agora do Evangelho é essa: os homens precisam descer. Os homens precisam quebrar os seus orgulhos. Os homens precisam agora ir ao lugar de origem. Qual lugar é esse, pregador? Aos pés do seu único e suficiente Salvador. Esse é o maior altar que podemos ter na terra. É estar aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há algo, pasmem os senhores, que a igreja no século 21, em pleno 2025, não quer mais, por motivos óbvios, propositais
e carnais, o altar que é aos pés de Jesus, a igreja agora está em busca de ouro, de fama, porque essa é a inclinação do homem. Sempre ser uma oposição à vontade de Deus. Essa é a inclinação natural do homem carnal, sem a direção de Deus e do Espírito Santo. Mas Jesus lança as bases, porque esse reino que ele estabelece, ele mesmo diz que não é desta terra. Então, é do céu. Se é do céu, é um reino santo, perfeito e eterno. E agora, diferentemente da religião falida em Israel, que era o judaísmo, Jesus vem com a ideia de recuperar aqueles que foram esquecidos. Aí nós temos o maior sermão da história, que serve de tese para as maiores universidades do mundo afora. Você quer conhecer Jesus? Leia e medite acerca do Sermão da Montanha e as suas bem-aventuranças. A partir do capítulo de número 5 do Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus capítulo 6. E na sequência, Evangelho de Mateus capítulo de número 7. Nós temos 3 capítulos do maior sermão já pregado na história, sobre as bem-aventuranças do fundador do Evangelho. E ali ele dá uma aula, porque dentro daquele contexto, irmã Jéssica, havia a predominância do pensamento dos gregos. Que pensamento era esse? Era um pensamento narcisista, egoísta. Porque os gregos, eles olhavam para as pessoas e julgavam elas por aquilo que elas tinham e não por aquilo que elas eram. Então não era o bom testemunho e a moral que prevalecia, mas as posses, o dinheiro, o sobrenome, a posição e o status. Jesus, na contramão desse sistema do saber dos filósofos gregos, está levando esperança aos pobres, levando conforto aos órfãos, levando alegria àqueles que sofrem, levando salvação aos que estão perdidos. E é por isso que ele levanta a sua voz no monte, e ele vai então falar: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque dos tais é o reino dos céus. É uma aula do fundador do Evangelho, lançando as bases que ele vai inaugurar com o seu sangue lá no Calvário. Porque a igreja vai nascer aonde, pregador? No sacrifício vicário. A palavra vicário significa substitutivo. Então Jesus foi o sacrifício perfeito que satisfez a ira de um Deus que estava irado contra a humanidade por causa do pecado voluntário, do pecado obstinado, do pecado proposital, de uma geração que herdava os reflexos do Adão caído dentro do jardim. Mas agora Jesus inaugura com o seu sangue derramado no Calvário o tempo da graça. A palavra graça significa o favor imerecido. Eu não mereço o amor de Deus, tampouco o seu perdão e a vida eterna. Mas ele, por causa da obra que ele fez, por divino amor,
ele fez uma obra que me deu o direito de me tornar filho e também um morador da eternidade, por causa dele, pelo sacrifício dele. Na cruz, agora o Pai, ao olhar para o Jean, antes do Jean, o sacrifício de Jesus serve como mediação para que eu seja ouvido e atendido por Deus. Mas não é pelos meus méritos, porque o Evangelho não é por obras ou por mérito humano. O Evangelho é pela graça, é pelo favor imerecido. De fato e direito, eu e vocês merecemos o inferno. E o inferno é a ausência de Deus. Mas pelo amor e pela misericórdia em Cristo Jesus, fomos alcançados por esse amor incondicional. Esse amor que o apóstolo Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo de número 13. O amor perfeito. O amor que tudo suporta, que tudo crê. Esse amor é a personificação em palavras daquilo que estava revelado em Jesus, em carne. O amor perfeito andou entre nós há 2000 anos atrás. E por amor, ele foi perseguido. Por amor, ele foi crucificado. Mas por amor, ele também nos salvou no seu sangue. Então Jesus vai ser perseguido e rejeitado pelas bases do amor. Isso é completamente, irmã Jéssica, impossível. Como pode um homem pregando amor, pregando misericórdia, salvação, vai ser morto pelos seus conterrâneos? Os judeus pedem a Jesus e dizem a Pilatos: solta Barrabás e crucifica Jesus. Portanto, os romanos apenas colocaram os pregos nas mãos, mas quem levou Jesus para a cruz foram os judeus. Por isso que em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, um dos maiores sermões que existem, da boca de um diácono cheio do Espírito Santo, de boa reputação e cheio de sabedoria, chamado Estevão, enquanto os apóstolos estavam em volta do templo, porque eles ainda não tinham entendimento que o evangelho não era para ficar em volta do templo, agora era para sair. Enquanto Pedro e João ainda estavam perto do templo, o diácono Estevão está pregando em praça pública sobre o Cristo que os judeus crucificaram, e esse foi a temática do sermão de Estevão. Ele começa desde a criação, ele passa por Abraão, fala de Moisés, dos profetas, até terminar o seu sermão, inspirado pelo Espírito Santo, dizendo: a este Jesus, a qual vós crucificaram. Vós, quem é esse vós? Os judeus que ali estavam ouvindo um jovem cheio do Espírito Santo, apenas um diácono. E sabe qual foi o prêmio por pregar uma verdade, irmã Jéssica? Não foi um cachê, não foi números de inscritos nas redes sociais de Estevão. O prêmio por pregar a verdade foi ser apedrejado. Perdeu a sua vida, mas antes, no meio das pedras, olha para cima e o texto bíblico diz que ele vê assentado Deus e ao seu lado o seu Senhor e Salvador, o Filho de Deus. Então ele morre, mas tem a visão que valeu a pena morrer por amor a Cristo. Vendo aquele martírio, um jovem por nome Saulo está ali acompanhando toda aquela cena, e o texto diz que as vestes de Estevão vão parar diante dos olhos de Saulo. É por isso que mais tarde, agora apóstolo, esse Saulo, que também poderia ser chamado como Paulo, a diferença era apenas por causa do idioma. Saulo em hebraico, Paulo em romano. Esse mesmo Paulo vai falar que muito sangue inocente foi derramado por causa dele, no tempo em que ele perseguia a igreja. Então
Então veja, o quão lindo é estudarmos a respeito da história da igreja e saber que o que o Martinho Lutero vai fazer em 31 de outubro de 1517 é apenas uma sequência do que começou nos evangelhos a partir de Jesus. E todos os discípulos que foram chamados por Jesus seriam reprovados nas escolas rabínicas em Israel. Havia duas escolas principais, irmã Jéssica, que preparavam homens para se tornarem rabinos e doutores da lei. A escola de Shammá e a escola de Hillel. A escola de Shammá era uma escola mais ortodoxa e legalista. A escola rabínica de Hillel era mais flexível. Hillel era o avô de Gamaliel, o mesmo que depois em Atos dos Apóstolos vai dizer que o apóstolo Paulo foi criado aos pés de Gamaliel. Homens eruditos que deram a instrução acerca da lei para o apóstolo Paulo. Por isso que ele era um homem versado. Juntou a tradição, o conhecimento judaico com a unção do Espírito Santo. Nós temos, depois de Jesus Cristo, o maior homem que já existiu, chamado apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. Então veja que essa é a formação da igreja. Os demais discípulos cumprem a sua missão. E 3 continentes, irmã Jéssica, no primeiro século são atingidos por essa igreja comum. Porque o apóstolo Paulo pode ter sido o maior dos missionários naquele tempo. Os apóstolos, de fato, e a história está para provar, através de sinais e maravilhas, levaram o evangelho. Mas sabe quem foi que propagou o evangelho em boa parte daquele mundo, irmã Jéssica? As lavadeiras, os ferreiros, os padeiros, os trabalhadores comuns. Porque tudo foi preparado na plenitude dos tempos, como está escrito no Novo Testamento. E o que significa a plenitude dos tempos? Porque 300 anos antes de Cristo, surge Alexandre o Grande, comandando todo o Império Macedônico. E ele vai fundar o helenismo, trazendo a cultura grega. E ao mesmo tempo difundindo o idioma grego como o mais falado no mundo antigo. Seria para nós hoje o que é o inglês. Junto a isso, a toda a sapiência dos gregos, que foi ali divulgado por Alexandre o Grande, nós temos toda a infraestrutura do Império Romano. Através das estradas que foram criadas para fazer com que as rotas fossem de fácil acesso por terra. Toda a população foi, de certa forma, abençoada por causa da infraestrutura, da organização que havia na maneira da administração do Império Romano. Eles foram os primeiros a criarem as ruas, como nós conhecemos, as calçadas e as suas medições. Algo fantástico para 2000 anos atrás. E tudo isso foi uma preparação para que o evangelho fosse levado a todos os povos possíveis naquela oportunidade. Junto a isso, nós temos o judaísmo como uma religião que já estava consolidada. E apesar de todos os seus erros flagrantes, foi de dentro do judaísmo que Jesus levanta discípulos que se tornam cristãos, e nós temos agora a formação da igreja, porque todos eles tiveram acesso ao judaísmo. Só que dos 12 discípulos, segundo a história, 11 seriam reprovados nas escolas rabínicas, não serviriam para nada, segundo os doutores da lei. Sabe qual o único, dentro do contexto histórico, que serviria para as escolas rabínicas no tempo de Jesus, dos seus 12 apóstolos? Judas Iscariotes. Vai entender uma coisa dessas. Por isso que ele era aquele que tinha
a responsabilidade da guarda da bolsa. Esse mesmo Judas Iscariotes que seria aceito para as escolas rabínicas em Israel, foi o mesmo que traiu o seu Senhor por 30 moedas de prata. Sabe por quê? Porque às vezes o sistema erra, e erra muito. Porque o sistema olha por fora a habilidade, o conhecimento, a oratória, o status, a posição, o carro bonito, a casa bonita, a vida boa. Mas não tem o discernimento para compreender que o exterior nada vale se o interior não for nascido da água e do Espírito. E foi isso que Jesus vai fazer no Evangelho de João, no capítulo de número 3. Quando Nicodemos, um dos príncipes em Israel, doutor da lei, não foi de manhã atrás de Jesus e tampouco à tarde. Por quê? Porque não queria ser descoberto. Aí ele foi à noite atrás de Jesus. Capítulo 3 do Evangelho de João, Jesus dá uma aula do Evangelho. E ele vai dizer a frase célebre que a igreja usa há mais de 2000 anos, irmã Jéssica. Nicodemos, é necessário nascer de novo. Nicodemos, como um religioso que não conhece a palavra, conhece apenas a tradição dos homens, vai dizer: por acaso posso eu voltar ao ventre da minha mãe? Aí Jesus diz a ele: é necessário nascer da água e do Espírito. Ele está falando da obra do novo nascimento, que está em conjunto com a regeneração, que é uma obra exclusiva do Espírito Santo. Porque eu, nas minhas faculdades mentais e normais, não tenho condição de reconhecer que Cristo é o meu Senhor, porque não sou eu que aceito Ele. Nas palavras que estão escritas no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, está escrito o quê? Não fostes vós que me escolhestes, mas eu é que escolhi, para que vás e des fruto. Então a escolha parte de Deus. A iniciativa da salvação parte de Deus. A obra da salvação é Deus agindo no coração duro do homem. E é isso que Jesus vai agora ensinar a Nicodemos. É necessário nascer de novo, porque a tua tradição, o teu legalismo, não te faz ser um novo homem. O apóstolo Paulo vai escrever, segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo 17. Eis que todas as coisas velhas passaram, tudo se fez novo, e nova criatura somos. Eu quero dizer a você que nascido de novo é um homem que de fato as obras da carne não prevalecem. Gálatas capítulo de número 5. O apóstolo Paulo vai falar a respeito disso. Agora, os frutos do Espírito é que devem se sobressair sobre as obras da carne. Caso contrário, não aconteceu o novo nascimento. E aí, o Martinho Lutero vai dizer a respeito disso o seguinte: que quando ele se batizou, ele pensou que tinha de fato morrido. Mas aí ele foi ver que o miserável do velho homem sabia nadar. Ele está fazendo uma analogia que o velho homem continua agindo na vida daqueles que não foram de fato regenerados verdadeiramente pelo Espírito Santo. Porque o Evangelho é o único que tem o poder de libertar totalmente o homem do pecado. A religião e a tradição, ela somente vai colocá-lo dentro de uma gaiola, de uma caixa, de uma cartilha, para você seguir como se fosse um cavalo a cabresto. Mas você nunca saberá sobre as benesses do Evangelho. Por isso, o Evangelho é maior do que a tradição. O Evangelho é maior do que os dogmas. O Evangelho está acima das instituições. O Evangelho está acima de tudo, porque é o Evangelho que nós precisamos trazer de volta aos nossos púlpitos.
E é isso que a reforma protestante vai fazer. E é isso que o maior dos reformadores, que não foi Martinho Lutero, foi Jesus Cristo, vai iniciar nas páginas do Novo Testamento. Agora, nós vamos entender que a igreja, ela nasce em Jerusalém. Dos capítulos 1 ao 7 de Atos dos Apóstolos, a igreja está dentro de Jerusalém, a capital do Evangelho. Não é Nova York, Roma. Não é Atenas, na Grécia. Não é, irmã Jéssica. As grandes potências é Jerusalém. Aquela que desprezou os profetas. Aquela que apedrejou e matou a todos que vieram em nome do Senhor, ditas pelo próprio Jesus Cristo, o nosso Senhor, que olhando para Jerusalém, chorou e disse que ele somente voltaria o dia que aquela nação dissesse: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Ali é uma mensagem escatológica que vai se cumprir no advento de Jesus, quando ele voltar. Quando ele voltar. E a sua volta está mais próxima do que ontem. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, a igreja agora vai para Samaria. Em Atos, capítulo de número 9, na conversão de Paulo fora do território de Israel, lá na Síria. Em Atos, capítulo de número 10, a conversão de um gentil em Cesareia Marítima, mostrando, irmã Jéssica, que o evangelho não era somente uma aliança firmada com os judeus, mas o evangelho também era uma aliança para os gentios. Porque o evangelho veio para unir judeus, gregos e gentios. E essa aliança através do sangue de Jesus derramado no Calvário. Atos capítulo 11, a igreja se faz presente em Antioquia, terceira maior cidade do mundo naquela época. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, capítulo 14, a primeira viagem missionária de Paulo. Atos capítulos 16, capítulos 17, capítulos 18, a segunda viagem missionária de Paulo. Atos capítulo 19, capítulo 20, nós temos a terceira viagem missionária de Paulo. Aí na sequência da história bíblica, a igreja chega em Roma, a capital do Império Romano, a cidade mais importante do mundo naquele contexto, irmã Jéssica. Isto significa que em menos de um século, o evangelho chegou na maior e mais importante cidade daquele tempo, em Roma. Por homens que não tinham WhatsApp, por homens que não tinham smartphone, não tinham notebook, por homens que não tinham redes sociais, por homens que não tinham avião, por homens que não tinham carros importados, por homens que não tinham vida boa. Como que pode homens que não tinham sequer bicicleta, não tinham nada, somente 2 pés, sangrando pelo caminho, muitas vezes com sede, com fome, passando naufrágios, lutas e perseguições, e estes homens foram pregando o evangelho, o povo comum, trabalhadores comuns, gente pobre, falando do evangelho dentro de Roma, e isso era um perigo para o sistema. Sabe por quê? Porque dentro daquele contexto, a elite romana não aceitava que os pobres cristãos tivessem o poder da palavra. O preconceito, a acepção, tudo ali não faz lembrar o que acontece hoje em nossa geração. O pobre sempre sendo descartado, o pobre sempre sendo colocado como 4ª e 5ª opção. Olha para as igrejas no Brasil, olha para as igrejas em Uruguaiana, com raras exceções, irmã Jéssica, você nunca vai ver um pobre pregando domingo à noite. Dificilmente um pobre vai estar à frente de uma congregação, de uma igreja importante, dependendo do bairro. O que sobra para o pobre é somente as sobras. Quando a elite não quer, aí se lembram dos pobres.
Mas Jesus, diferente desse sistema caído de Babilônia, ele nunca fez isso com os pobres. Ele colocava o pobre do mesmo poder e pé de igualdade, porque no reino do Evangelho, que é perfeito, que não é da terra, que desce do céu, que é de Cristo Jesus, todos têm importância. Isso é Evangelho. Evangelho que Uruguaiana não está ouvindo. Evangelho que falta nas consagrações ministeriais. Evangelho que falta, irmã Jéssica, nas reuniões pastorais. Se reúnem para tudo em Uruguaiana. Se reúnem para show. Se reúnem para política. Se reúnem para ver quem vai ser o candidato da igreja A, B ou C em 2026. Mas quem é que se reúne para pregar o Evangelho? E colocar os mais humildes também em lugar de honra. Gente pobre que nunca pregou na igreja, que serve há 30, 40 anos, irmã Jéssica. Que evangelho é esse? Gente pobre que está ali, nunca desviou e nunca cantou um louvor domingo à noite. Que evangelho é esse? Gente pobre que nunca sequer deu uma saudação, abriu a Bíblia para falar um texto bíblico diante da igreja no domingo da ceia. Que evangelho é esse, irmã Jéssica? Que tem que ser empresário para pregar, que tem que ter nome e sobrenome para estar com o microfone, que tem que ter nome e sobrenome para poder ter posição. É o que está acontecendo. E aí, nós vamos aqui colocar e tapar os nossos olhos e dizer: não, isso não está acontecendo. Ora, o irmão Jean não tem compromisso com o sistema. Eu não prego para ficar, irmã Jéssica. Eu prego porque eu já sou um morador do céu. A minha pregação não precisa ser agradável nesta terra. Ela só precisa ser aprovada no céu. Se o céu aprovou a mensagem, eu descanso em paz, porque eu sei que o meu papel de pregador do Evangelho eu estou fazendo nesta madrugada aqui na Rádio Semear, no programa Remanescentes. Então, nós temos a igreja atuando e um Cristo colocando os pobres em posição. E é por causa dos pobres que a igreja vai crescer, que a igreja vai se sobressair. Homens que não tinham dinheiro, mas eram cheios do Espírito Santo, capacitados com os dons espirituais, pouca instrução, até mesmo bíblica na sua época, mas eram homens de oração, homens de devoção, homens de temor, homens de ordem e homens de decência. E isso faz toda a diferença no seu sermão, na sua pregação e na sua vida diária com Deus. Mas eu preciso também dizer, dentro desse contexto histórico, quem eram os imperadores romanos no primeiro século, quando a igreja nasce. Nós temos ali o imperador romano César Augusto. É esse imperador que vai governar quando Jesus nasce. Ele governou dos anos 27 antes de Cristo a 14 depois de Cristo. Na sequência, seu filho adotivo, Tibério César, que vai governar o Império Romano do ano 14 ao ano 37 depois de Cristo. Depois, o imperador Calígula, um dos piores imperadores que já existiu dentro do Império Romano, vai governar do ano 37 a 41 depois de Cristo. Na sequência, o imperador Cláudio, que governou de 41 a 54 depois de Cristo. Na sequência, o famoso imperador Nero, que governou de 54 a 68 depois de Cristo. Seguindo, imperador Vespasiano, que governou de 69 a 79 anos depois de Cristo. Tito Flávio, imperador que governou de 79 a 81 depois de Cristo. E Domiciano, ou Domitiano, como se fala em latim, que governou de 81 a 96 depois de Cristo. Desses imperadores citados pelo irmão Jean, dois se destacam. O imperador Nero, contemporâneo ao apóstolo Paulo e ao apóstolo Pedro. E também os demais apóstolos ali.
na sequência, o imperador Domiciano, que vai ser o imperador que vai lançar o velho João, já com seus mais de 90 anos, na ilha de Patmos, para ser exilado e ser colocado à morte. Então esses dois são os imperadores mais proeminentes ali no século I. E é no início. O que vai acontecer, irmão Jean, dentro desse contexto histórico? Lá no início, o Império Romano não era um problema para os cristãos, irmã Jéssica. O Império Romano olhava para a igreja, era um amontoado de pobres, então estava tudo bem. A elite ainda continuava ligada a Roma. O poder material e aquisitivo continuava ainda aliançado a Roma. O evangelho era a expectativa de esperança para aqueles que foram excluídos da elite. Jesus é maravilhoso. Aquilo que a elite excluiu, Jesus foi lá e comprou com seu sangue. E resgatou. E deu um novo nome. E fez se tornarem filhos e filhas de Deus. Mas tudo vai mudar. Segundo a história, em 17 de julho do ano 64 depois de Cristo, é quando Roma foi incendiada e a culpa caiu sobre os cristãos. Quem é que vai colocar a culpa? Ali naquele contexto é o imperador Nero. Ele já tinha, irmã Jéssica, um plano de revitalização que pensava em modernizar a estrutura da cidade de Roma. Quando ele viu que a cidade estava totalmente, boa parte incendiada, e ele olhou para os cristãos, e por que ele colocou a culpa nos cristãos? Isso é dado histórico. Das 14 regiões dentro de Roma, 10 regiões foram incendiadas, 3 regiões dessas 14 regiões totalmente destruídas, mas por incrível que pareça, as 3 regiões dentro de Roma povoada por cristãos não foram incendiadas. Olha o testemunho. Isso é relato histórico. Nero, ao perceber que o incêndio não chegou nos bairros onde estavam os cristãos dentro de Roma, ele pensou o seguinte: então foram eles que queimaram. Não foi também um ato de sabotagem. Segundo a história, as condições eram precárias em Roma. E algo aconteceu que fez com que esse incêndio se propagasse. Só que o Nero culpa os cristãos. E aí nós temos, segundo a história, a primeira grande perseguição do Império Romano contra a Igreja de Cristo. Lá dentro de Roma, a principal cidade do Império Romano. E a principal cidade daquele mundo antigo. E aí o que vai acontecer? Nero, de forma proposital, culpa os cristãos pelo incêndio, condenando a serem devorados por animais selvagens, manda derramar pichem, esse mesmo pichem que é feito para colocar em asfalto, nos corpos dos cristãos, para serem queimados vivos. Não satisfeito, diz a história que o imperador Nero faz com que os cristãos sejam pendurados vivos em postes e seus corpos queimados para servir de luminárias humanas por toda a Roma. Olha a crueldade, irmã Jéssica. Aí alguém, em pleno 2025, na República Federativa do Brasil, teima dizendo: não, nós estamos sendo perseguidos. Que perseguição é essa que nós não estamos vendo? Temos a liberdade de expressão, ainda estamos pregando o Evangelho. Aqui no Brasil é um mar de rosas. Tanto é verdade que os mercenários no meio cristão continuam mentindo nos púlpitos, continuam tirando o dinheiro inocente das pessoas dentro dos templos, continuam fazendo e acontecendo
dentro do nosso meio e eles estão soltos. Que era a maior prova que realmente a República Federativa do Brasil é um mar de rosas, irmã Jéssica, principalmente para os mercenários. Diferentemente dos cristãos lá na Nigéria. Na janela 10/40, estude lá sobre a janela 10/40. Os países perseguidos por pregarem lá dentro, se tiver cristianismo, na janela 10/40, que assim é chamado, tem alguns países ali que perseguem quem confessa a Cristo em público. E se alguém souber do governo que aquela pessoa se converteu, é morta ela e a família dela. Isso acontece no Brasil? Não acontece. Nós não estamos vivendo perseguição. Não confunda pessoas com má reputação e caráter distorcido que estão sendo investigados pelas autoridades brasileiras com igreja. Não compre a briga de mercenários. Mercenários precisam ser presos, condenados por aquilo que fazem. Agora, a verdadeira perseguição, quando ela vier, será contra aqueles que pregam o verdadeiro evangelho. Aí será perseguição. E esse tempo está para chegar. E quando chegar esse tempo, aí, irmã Jéssica, é que nós saberemos quem foi verdadeiro e quem foi mercenário. Sendo assim, surge a primeira perseguição contra a igreja, através do imperador Nero. Dos anos 64 a 311 depois de Cristo, houve um longo período de massacre aos cristãos. No ano 72 depois de Cristo, por exemplo, o imperador Vespasiano vai inaugurar o Coliseu Romano. Até hoje, irmã Jéssica, segundo a Wikipédia, 7 milhões de turistas no mundo vão visitar Roma para ver o Coliseu de Roma. Um dos pontos turísticos mais visitados em todo o mundo. Está lá, até hoje. Esse monumento, que foi erguido em 72 depois de Cristo, já está para completar quase 2000 anos. Aquela estrutura daquele anfiteatro a céu aberto, que comportava, quando foi inaugurado, em 72 depois de Cristo, dentro do século I, entre 80 mil a 100 mil pessoas sentadas. E qual era a finalidade do Coliseu? Para acontecer peças teatrais? Para se reunir uma multidão de pessoas? Pelo contrário, naquela arena central, gladiadores com espadas, animais selvagens, que estavam ali com fome, esperavam homens cristãos, mulheres cristãs, jovens cristãos, crianças cristãs, bebês de colo de filhos de cristãos, mulheres gestantes cristãs. Para quê? Para o espetáculo de Roma, como eles chamavam. Que espetáculo era esse, irmã Jéssica? Cabeça de cristãos sendo decepadas, crianças sendo mortas, bebezinhos de colo sendo devorados por leões famintos, gestantes tendo suas barrigas rasgadas ao meio por espadas de gladiadores completamente possessos, sangue em toda a arena e gritos em volta das arquibancadas do Coliseu, cristãos servindo de sorriso, não, cristãos servindo de riso, de deboche, de humilhação, de sarcasmo. É por isso que Tertuliano, um dos primeiros teólogos que existiu, vai dizer que o sangue dos mártires foi a semente que fez a igreja crescer. Que sangue é esse? O sangue derramado na arena do Coliseu. O sangue que estava nas presas dos animais selvagens. O sangue que estava na ponta das espadas dos gladiadores. Daqueles, irmã Jéssica, que não negaram a Cristo. E por não negarem a Cristo, receberam como prêmio a morte. Quem da nossa geração, com esses cultos mundanos, voltado para o homem,
voltado para o dinheiro, voltado para campanhas desta terra, está preparado para morrer por amor a Cristo. Que evangelho é esse que você está ouvindo em Uruguaiana? Que evangelho é esse que está sendo pregado nas redes sociais? Que evangelho é esse que está sendo pregado nas plataformas digitais? Que evangelho é esse que está sendo pregado nos maiores congressos desta nação? Que evangelho é esse, Senhor pastor, Senhor pregador, que o Senhor está pregando? Esse grande anfiteatro a céu aberto serviu para matar todos aqueles que não negaram a Cristo. Do 1º ao 5º século. Agora, ainda dentro dessa temática, irmã Jéssica, vai surgir o período da patrística, daquilo que nós chamamos na teologia da patrologia, ou dos pais da igreja. Foi um período de perseguição religiosa. Foi também de muita influência dentro das igrejas. Por quê? Porque ali vai acontecer o pensamento grego, que vai se difundir, tentando se infiltrar dentro do culto dos cristãos. E o que diz a história acerca disso? O pensamento grego criava uma dificuldade para o entendimento de Jesus ser Deus. Para os gregos, a matéria era essencialmente má. Sendo assim, eles não podiam aceitar a encarnação de Cristo. Olha a cristologia. A encarnação de Cristo sendo combatida pelo pensamento grego. Na mentalidade grega, se Jesus tinha um corpo físico, e para eles a matéria era má, sendo má, não podia ser bom. Não podendo ser bom, não podia ser Deus. Nesse primeiro período da história da igreja, é que vai acontecer os chamados concílios gerais, que se debruçaram sobre a doutrina de Cristo. Então veja que os primeiros ataques é contra a encarnação de Cristo, a sua obra como Deus. Veja que nós estamos mostrando à luz da história, irmã Jéssica, que aquilo que vai desencadear em 31 de outubro de 1517 começou muito antes. Começou nas bases iniciais da igreja, desde o seu nascedouro, como no colegiado dos apóstolos, como nos discípulos dos apóstolos, como na igreja primitiva, já no 1º século. Por isso que o Martinho Lutero vai ter agora o discernimento de compreender que aquilo que ele estava fazendo, na verdade, mesmo que ele não soubesse, era algo que estava sendo já reformado lá no início. Ou seja, a palavra, o evangelho, o culto a Deus precisa ser preservado e mantido na sua essência, na sua originalidade. Então, que concílios são esses que vão acontecer dentro do 1º século ao 5º século? Nós temos ali algumas ideias, mas é necessário nós fazermos essa pergunta: por que a grande discussão? Era essa. Jesus é Deus mesmo? Era isso que eles estavam pensando, irmã Jéssica. Ele é perfeitamente homem mesmo? É possível ter uma mesma pessoa, natureza humana e divina? Olha o pensamento grego tentando combater os pilares fundamentais da fé cristã lá no seu nascedouro. Baseado nessas interrogações do pensamento grego, tentando infiltrar-se na fé dos cristãos, é que surgem os primeiros concílios da história. Quais são? Concílio de Niceia, em 325 depois de Cristo. O irmão G já vai ensinar a você historicamente o que significou esse concílio. Concílio de Constantinopla, em 381 depois de Cristo. Concílio de Calcedônia, em 451 depois de Cristo, irmã Jéssica. Então, para que serviram esses 3 concílios à luz da história? No concílio de Niceia, ali nós temos
um defensor da fé chamado Atanásio. E Atanásio vence as teses do heregiário e finca as estacas da ortodoxia, dizendo o seguinte: que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus. Já no Concílio de Constantinopla, se defende a humanidade perfeita de Cristo. No Concílio de Calcedônia, se defende a pessoa divina e humana de Cristo, a pessoa teantrópica de Cristo, como nós falamos dentro da teologia. Portanto, nesses primeiros 5 séculos, nós temos a definição da cristologia da igreja, ou a definição cristológica da igreja, ou seja, Cristo é Deus, é o homem perfeito, é totalmente Deus, em essência, na natureza e nos atributos do Pai. Ele é divino e ele é humano, totalmente Deus e totalmente homem, aquele que não pecou em nada. Agora, você está entendendo o contexto que está acontecendo ali entre o século I ao V século. Período da Idade Média. No 5º ao 15º século da Idade Média, ou da Escolástica, que também foi chamada de Idade das Trevas. O que é isso, irmão Jean? É quando a igreja, a partir do 5º século, vai provar 1000 anos de trevas espirituais. É quando ela vai se unir ao Estado, na suposta conversão de um imperador, chamado Constantino, irmã Jéssica. Constantino, agora, vai trazer o cristianismo como uma religião oficial do Estado. Agora, termina as perseguições, é criado pela primeira vez os templos. Agora os cristãos vão ter um lugar para adorar a Deus, para adorar a Jesus, mas mantido sobre a chancela do Império Romano. E aqui é que está o problema histórico. A igreja se uniu ao Estado, política e religião, se unindo, e isso causou enormes prejuízos, porque é nessa adesão, nesta associação entre igreja e Estado, política e religião, que as heresias começam a surgir. Então ali vai entrar toda a parte de idolatria de objetos, toda a crença de purgatório, todas as heresias existentes que o Martinho Lutero vai combater em 1517, começam a acontecer já nos 1000 anos de trevas espirituais a partir do 5º século. Então termina a perseguição, termina a luta, mas o que agora entra é as heresias em alta escala. A igreja se afunda numa apostasia de 1000 anos espirituais. Se acreditava que Maria agora é divina, se acreditava que agora homens poderiam ser transformados em santos, a ponto deles terem superpoderes, para até mesmo salvar e perdoar pessoas. As procissões começam a acontecer, as indulgências agora são inauguradas. O que são as indulgências? Então chegava, irmã Jéssica, alguém em nome da igreja agora, que está submetida ao Império Romano, chegava em tal cidade e perguntava: fulano, quantos familiares teus morreram? Aí o fulano dizia: eu tenho 5 pessoas da minha família que morreram. Aí aquele representante da igreja romana, comprada pelo Estado, porque essa foi a associação que aconteceu, a ligação entre igreja e Estado, aquele representante dizia para a pessoa: olha, nós em nome da igreja romana, nós temos aqui algo que pode tirar o seu ente querido do inferno e do purgatório, e ele pode ser salvo na eternidade. Aquelas pessoas com falta de conhecimento, ignorantes biblicamente, porque não tinham acesso à Bíblia,
a única língua que era escrita as Bíblias era no latim, como o irmão Jean falou aqui no início. Somente o clero é que tinha acesso. Que diziam: o que eu faço para que o meu familiar que morreu seja salvo? Compre a indulgência em nome da Igreja Romana. Aí vendiam pedaços do céu, vendiam casas no céu, terrenos no céu. E eles diziam que tinham o poder de tirar pessoas do inferno e colocarem no céu, desde que aquela pessoa, representando aquele ente querido, comprasse a preço de dinheiro. E era muito dinheiro. Assim, a Igreja Romana se tornou um império que predominou por muitos séculos. Alcançou um poder inimaginável. E o Papa tinha um poder tamanho que ninguém poderia se opor ao Papa. Aí vai entrar uma outra heresia chamada de infalibilidade papal. Ou seja, ninguém pode questionar o Papa. Agora eu pergunto para ti, irmã Jéssica, isso não faz lembrar a igreja evangélica? Se alguém questionar o líder, não pode. Eu quero dizer a você que nenhum de nós está imune do questionamento. Se não estiver enquadrado na Bíblia e de acordo com a Bíblia, todo e qualquer líder, pastor, pregador, ministro, bispo, seja quem for, se não estiver enquadrado na Bíblia o seu ensino, ele não somente tem que ser questionado, ele tem que ser denunciado e combatido à luz das Escrituras. Isso é reforma protestante, irmã Jéssica. As pessoas falam do Martinho Lutero e acham que Martinho Lutero fez conchavo. Foi tomar chá, foi tomar café lá com os papas. Não, ele combateu bíblica e teologicamente as heresias do papado. Aí hoje aqui em Uruguaiana, não, nós não podemos, porque colocaram essa infalibilidade agora é pastoral. Não pode falar do pastor. O pastor pode ter uma vida boa, pode ter carro bom, pode ter casa boa, o pastor pode ter trocado de esposa, pode ter abandonado, pode ter deixado a esposa para andar com a novinha, não há problema. É isso que ensinam em Uruguaiana em muitos lugares. Mas eu quero dizer a você que a reforma veio para acabar com essa bagunça. A reforma veio para colocar o ponto certo nos is. A reforma veio para estabelecer que agora é tempo de ordem e decência. Então, irmã Jéssica, você não está imune do questionamento. Eu não estou imune do questionamento. Porque nós não somos infalíveis. O único que é infalível, e ainda assim, muitos em nosso meio insistem em questioná-lo, é o próprio Deus. Aí é que eu não entendo. Aquele que é infalível, nós questionamos. Mas a figura do líder humano de carne e osso não pode falar nada, porque senão é pecado. Aonde que isso está escrito na Bíblia? E esse foi um dos pontos do Martinho Lutero. Porque quando ele foi chamado para a reunião, que nós vamos ensinar nos próximos sábados, quando se reuniu toda a prole, todo o clero, toda a elite contra o Martinho Lutero, sabe o que ele disse, irmã Jéssica? O seguinte: olha, se os senhores que estão aqui reunidos me convencerem pelas Escrituras que eu estou errado, então eu reconheço o meu erro. Agora, se os senhores não me convencerem pelas Escrituras, eu volto a repetir, pelas Escrituras, então continuarei a minha missão. E eu quero dizer em alto e bom som, aqui no programa Remanescentes, se não convencerem o irmão Jean e o programa Remanescentes pelas Escrituras, que as falcatruas dos senhores está com tempo e prazo de validade expirado, e que a ira de Deus a qualquer momento vai tombar sobre a cabeça de muitos desses impostores que estão nesta cidade de Uruguaiana, irmã Jéssica. Agora, se eles convencerem que o que eles fazem ali no escondido, no secreto, eles acham que isso tem base bíblica, então provem na Bíblia. Quando foi que Deus atestou e aprovou coisas erradas? Não, irmãos. Nós estamos pregando um evangelho sério, um evangelho decente, um evangelho que pode arrancar feridas e sangrar, mas tem poder para curar e para te levar para o céu. Te levar para o céu. Então, irmã Jéssica, nós hoje demos aqui
uma síntese histórica dos problemas que começaram a acontecer na igreja desde o primeiro século ao quinto século. E aí nós temos os pais da igreja que vão surgir, e eles vão ser os defensores da parte de defender as doutrinas cardinais que foram ensinadas nos evangelhos, nas cartas pastorais, nas cartas universais e doutrinárias do Novo Testamento. Então eles estão lá para defender a ortodoxia e a doutrina bíblica que já estava sendo atacada pelos hereges. Então, os pais da igreja foram teólogos e líderes cristãos que viveram do final do século I até o século VII, considerados por muitos como guardiões da fé apostólica e pilares da teologia cristã primitiva. Eles ajudaram a definir doutrinas fundamentais, defenderam o cristianismo puro contra heresias e pressões externas, e seus escritos ajudaram a moldar a estrutura e os ensinamentos da igreja. E quais eram as características, irmã Jéssica, dos pais da igreja? Por que os pais da igreja? Porque são aqueles que estavam lá no início da formação da igreja. Por isso que são chamados dentro da teologia como os pais da igreja. Aqueles que vão defender a igreja das heresias e dos ataques do mundo e de Roma, e dos ataques do império contra ela. Porque para os pais da igreja, igreja é igreja e política é política. Quer fazer política, não tem problema, mas não é dentro da igreja. Não é no púlpito da igreja, no microfone da igreja. Não é no prédio onde a igreja se reúne. Ali é local exclusivo da pregação do evangelho. Quer fazer política? Vai pegar um galpão, vai na rua, se reúne em qualquer canto dessa cidade. Mas usar o púlpito da igreja para curral eleitoral, e eles vão fazer muito isso em 2026. E o que mais vai ter nas ruas de Uruguaiana em 2026, e eu não preciso ser profeta porque eu sou nascido em Uruguaiana, eu conheço essa cidade e conheço muitos dessas igrejas, irmã Jéssica, o que mais vai acontecer em 2026 são carreatas e passeatas em nome de políticos. Mas gente visitando e ganhando almas nas ruas de Uruguaiana, aí dá para contar nos dedos. Sabe por quê? Porque a bolha do sistema alienou pessoas. Isso se chama alienação coletiva religiosa. As pessoas estão lutando nas redes sociais, brigando nas redes sociais por políticos de estimação. A igreja sabe tudo sobre quem é da direita ou quem é da esquerda, mas poucos são aqueles que entendem o próprio evangelho que eles dizem que acreditam e creem. Como que nós vamos aceitar uma barbaridade dessas? Sabem mais de política do que de Bíblia. Sabem mais do político do que sobre o evangelho de Jesus. Que igreja é essa do século XXI em pleno 2025, irmã Jéssica? Então, quais eram as características principais dos pais da igreja? Atuaram como defensores da fé, tanto contra críticos externos quanto contra ensinamentos considerados heréticos, preservando a ortodoxia da doutrina cristã. O legado teológico desses homens, seus escritos estabeleceram os fundamentos para a interpretação das Escrituras e ajudaram a desenvolver doutrinas centrais, como a da Trindade. A autoria e influência desses homens, muitos deles foram discípulos diretos ou indiretos dos apóstolos, sendo considerados sucessores espirituais e tendo autoridade para guiar a igreja na era apostólica, na era pós-apostólica. Esses homens, irmã Jéssica, viram e conheceram o testemunho dos apóstolos. Aprenderam da fonte, dos pés dos apóstolos. Esses homens aprenderam dos apóstolos que por amor a Cristo perderam suas vidas, esfolados, queimados, mortos a fio de espada, outros decapitados. No caso de Pedro, crucificado de ponta cabeça, porque segundo a tradição, não sentiu-se capaz de ser crucificado do mesmo modo que Jesus e pediu, me crucifiquem de ponta cabeça. Olha o tipo de homens de Deus que havia no século I. E hoje, irmã Jéssica, eles estão desfilando em Uruguaiana. Carros importados, pagos por quem? Vida boa, no verão, em algum veraneio, pagos por quem? Que diferença de homens de Deus, irmã Jéssica. Que diferença daquela igreja para a igreja do século XXI. Os pais da igreja representavam uma variedade de papéis como bispos,
teólogos, pastores e mártires, e suas opiniões nem sempre concordavam, mas o conjunto de sua obra foi crucial para o desenvolvimento do cristianismo. Havia os embates naturais, eram homens, irmã Jéssica, eram falíveis, como eu e você, falíveis como a audiência, mas eram homens que tentavam lutar para manter a fidelidade da Bíblia. Erravam tentando acertar. Não é como essa geração que erra propositalmente querendo errar. É diferente a concepção. Aí nós temos agora os exemplos de pais da igreja. Os pais da igreja são geralmente divididos em categorias, como os pais apostólicos e os grandes pais da igreja. Para nós terminarmos aqui, irmã Jéssica, dentro do horário, graças a Deus. Nós temos então os pais da igreja do Ocidente: Ambrósio, Jerônimo, Agostinho de Hipona e Gregório Magno. Estude a respeito de cada um desses homens e vocês verão o que eles pregavam. O irmão Jean, perto deles, irmã Jéssica, é café com açúcar. Esses homens aqui, irmã Jéssica, era sal, era amargo, era a Bíblia, ou era céu ou inferno. O problema é que a igreja não conhece a história da sua própria igreja. Esse é o problema. Pais da igreja do Oriente: Basílio de Cesareia, Atanásio de Alexandria, Gregório de Nazianzo e João Crisóstomo. Aí nós temos os pais apostólicos, aqueles que sucederam em vida os próprios apóstolos, irmã Jéssica: Clemente de Roma, Inácio de Antioquia e Policarpo de Esmirna. A biografia, por exemplo, de Policarpo de Esmirna, quando foi preso pelo império, já com 84 anos, ele disse: há 84 anos eu sou cuidado pelo meu Senhor. Agora vou eu negá-lo? Se há 84 anos ele só me faz o bem. Me lancem para as feras, me lancem para a fogueira, façam o que quiserem, porque eu já estou crucificado em Cristo. Se isso não é evangelho, é o que, irmã Jéssica? Nós voltaremos no próximo sábado para domingo, com a permissão de Deus, com mais uma edição especial do programa Remanescentes, dando sequência aos estudos relacionados ao mês da Reforma Protestante. Temos até o último sábado desse mês de outubro para falar da Reforma Protestante. Hoje você aprendeu, à luz da Bíblia e da história, que quem deu o pontapé inicial para uma reforma espiritual na terra foi o fundador do Evangelho, Jesus Cristo. O Martinho Lutero só deu, lá, irmã Jéssica, a sequência do que Cristo começou na cruz. Palavras e considerações finais, irmã Jéssica, por favor. Agradecer a todos que ficaram na audiência conosco, acompanhando o programa Remanescentes e este estudo teológico sobre a Reforma Protestante e os pais da igreja, lá do princípio, quando foi iniciada. Então foi um prazer em Cristo estar com você até esse momento. A irmã Jéssica agora vai ali finalizar a nossa transmissão que nós fizemos pelo perfil no Facebook do irmão Jean. Continuamos com a live aqui no Facebook da Rádio Semear. Eu quero dizer a você que nós temos o nosso canal oficial no YouTube. Procure por Jean Carlos Pregação. G de Gideão e I de irmão, Jean Carlos Pregação. Nós temos ali estudos relacionados à teologia, à escatologia, à história da igreja. Temas importantes para você aprender de forma gratuita. Não pagamos e não cobramos nada por isso. Você só precisa se inscrever lá em nosso canal no YouTube, Jean Carlos Pregação. Também nós temos a nossa página no Facebook, Programa Remanescentes. E graças a Deus pela sua vida. Muito obrigado, Rádio Semear, Pastor Leonardo, a minha esposa, irmã Jéssica Adriele, a você que esteve conosco, ligado, ouvindo a palavra de Deus. Não oferecemos a você dinheiro, não oferecemos a você rosa ungida, não oferecemos a você nada, somente o Evangelho. É isso que você precisa, é isso que eu preciso. Até uma próxima, se Deus quiser.
Neste domingo, você e sua família têm um encontro marcado com Deus. O culto da família na Igreja Baluarte será uma noite sobrenatural de adoração, fé e união. Às 19 horas na Rua dos Andradas, número 3098, bairro São João. Venha com sua família e receba uma palavra de esperança e transformação. Igreja Baluarte, um lugar de fé, amor e restauração.